Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Nesse vídeo quero trazer aqui a galera lá do Jovem Pan Esporte, né? O Mauro César, o Vampeta, falaram aí do risco do Vasco de não conquistar o seu acesso para 2023. Quero ver se vocês concordam com eles. Quero trazer também aqui o Mauro César, né, que comentou um pouco aí sobre a trajetória do Cruzeiro, aquela época que o Cruzeiro tava de mal a pior e que os jornalistas mineiros contribuíam para esse tipo de situação. Quero trazer aqui para o nosso contexto aqui do Vasco e quero ver se você se identifica, família vascaína. É isso, mas vou começar aqui o nosso vídeo com a seguinte zoação e detalhe do zagueiro do Cruzeiro aí, Zé Ivaldo. Tá na tela para vocês, ó, Nenê. Liberei ele hoje, cheguei em casa, meu filho falou, quem é esse cara no seu bolso? Tá aí, família vascaína. Cara, eu acho que o futebol é isso, é brincadeira, é zoação, realmente isso é o gostoso do futebol. Mas quando você pega aí o Zé Ivaldo joga nada, zoa aí um dos seus principais jogadores, por mais que tenha aí 41 anos, é que você vê que a situação tá braba pro nosso lado mesmo, né? O negócio tá feio pra gente, família vascaína. O Zé Ivaldo zoando um dos nossos principais jogadores. E aí a gente pode destacar, pô, Thiago, mas ele tem 41. Paciência, é um dos nossos principais jogadores, mesmo com 41 anos, e aí tá o Zé Ivaldo zoando ele. É brincadeira, família vascaína, e é um detalhe aí, porque a gente tá nessa situação e tem que secar o Londrina hoje, por exemplo. Quero seguir aqui o nosso vídeo, né, que o Vasco colocou uma matéria bem bacana aí, comparando o Vasco de 2021 e o Vasco de 2022. Tá na tela aí pra vocês, né, campanhas do Vasco até a 31ª rodada da Série B. E aí, família vascaína, a gente não vê muita diferença não, né, quase nenhuma diferença. O Vasco aí em 2021, ó, tinha 47 pontos, hoje 48, tinha 13 vitórias, né, em 2021, dos dois anos aí, né, 13 vitórias. No ano de 2021 tá aí, ó, 8 empates, 22, 9 derrotas em 2021 até aquele momento, até a 31ª rodada, 10 derrotas, hoje é 9, gols a favor, 38 no ano passado, 35, e aí a gente vê aí o saldo de gol, né, de 4 em 2021 e 7 agora, né, a defesa agora é um pouco melhor do que a do ano passado, mas fico até sem palavras. Porque a família vascaína, eu entendo todo mundo, todo torcedor, todo jornalista que defendeu a SAF, que defende a 777, porque acredita que é nesse modelo, é nesse caminho que o Vasco vai ser competitivo. Posso não concordar com algumas coisas, concordar com outras, mas entendo a galera que defende a SAF, mas não consigo entender a galera que defende essa gestão, ou que não fala dessa gestão. Porque quando a gente pega essas duas campanhas aqui, você vê aí, ano passado teve 3 treinadores, Cabo, Lisca e Fernando Diniz, 300 ali jogadores, né? Ano passado, aí chega esse ano, muda todo ali um sistema de jogo, muitos jogadores mandados embora, chega outros jogadores, inclusive outros treinadores também, Zé Ricardo, Maurício Souza, Emílio Faro e agora o Jorginho. Mas qual a coincidência dessas duas péssimas campanhas? Porque o sufoco, cara, que o Vasco tá passando esse ano, mesmo estando no G4, ano passado não conseguiu entrar no G4, ainda terminou numa 10ª colocação, mas porra, o Vasco teria que fazer o que o Cruzeiro tá fazendo. O Vasco já deveria ter classificado para a elite do futebol brasileiro. O Vasco não poderia perder para Vila Nova, Brusque, CSA, tá passando esse sufoco. Quando a gente vê para a folha salarial do Vasco, é maior que a do Cruzeiro. E o Cruzeiro dá um show. O Cruzeiro terminou aí, classificou com 20 pontos hoje, tem 20 pontos a mais que o Vasco. E isso é um verdadeiro absurdo. Então quando você vê essas campanhas pavorosas na Série B, Thiago, a gente não tá falando aqui de ser competitivo na Série A, é Série B, família vascaína, Série B. Então quando você pega esses 2 anos aqui horrorosos do Vasco, qual a coincidência que você vê? Só uma, para não me estender muito. Jorge Salgado. E aí eu quero trazer aqui o Mauro César lá da Jovem Pan Esporte, que falou esse ponto aí sobre na época do Cruzeiro, jornalistas mineiro. Eu quero ver se você se identifica. Se liga só. E houve o que durante aquele período em que o Cruzeiro ganhava? Quem ousava tocar na ferida era xingado por parte da torcida, era perseguido, subia a hashtag xingando, ia hashtag para a empresa pedindo cabeça de jornalista, tudo isso acontecia. Os dirigentes estão lá, bem à vontade, né? Os jogadores gritavam o nome do dirigente no vestiário.
Os salários eram bons, os contratos eram renovados com muita rapidez e facilidade, e eles gritavam o nome do dirigente, né? Ganhava lá um clássico do Atlético, o Campeonato Mineiro, qualquer coisa. Comemoravam tudo efusivamente. Então, tudo que aconteceu, quando você fala assim, então, o Cruzeiro voltou para o lugar de onde nunca deveria ter saído, pinóia. Deveria ter saído sim, porque tudo que fizeram lá foi errado. Ele caiu dentro de campo. Como todos os rebaixados, isso é demagogia. Caíram porque tinham que cair. Nunca tinha que ser. Por que nunca tinha que ter saído? Então vão defender virada de mesa. Você tem que cair. Se você tem um time ruim, se você não se organiza, se você consegue pegar um clube gigante e jogar na Série B, é justo, tem que ir para a segunda divisão mesmo e depois rema para voltar. Então acho que são muitas lições que têm que ser aprendidas. Eu imagino que o pessoal do Cruzeiro saiba bem disso, porque são outras pessoas. A torcida que sentiu na pele, né, a dor do rebaixamento e o sofrimento para subir, né, 3 temporadas na Série B. Eu imagino que um torcedor minimamente lúcido, inteligente, consiga juntar Lé com Cré, ele deve ter aprendido a lição, né? E fica aí esse exemplo, digamos assim, né, para todo mundo observar, né? E também teve, na época, uma participação muito grande da mídia, especialmente a mídia de Belo Horizonte, a mídia de Minas Gerais, que em grande parte, sabe, fechava os olhos. Pouquíssimos colegas se manifestavam de alguma maneira. Vem cá, mas o que está acontecendo aqui? Esse balanço do Cruzeiro, essas contratações, será que dá, será que não dá? E acabou acontecendo tudo isso. Se identificou com jornalistas hoje que cobrem Vasco? Fábio Azevedo, Flávio Dias, Lucas Pedrosa, entre outros. Eu não tô aqui, cara, pra xingar os caras, né, pra falar da vida pessoal deles, mas eu vi esses dias aí, né, o Fábio Azevedo levantar um vídeo pra criticar o Leve, falando que ele é aproveitador, os políticos que não querem largar, mas são jornalistas como esses aí que ajudam esse tipo de situação no Vasco a se perpetuar. Péssimas gestões, porque em nenhum momento você vê críticas incisivas em cima do trabalho de merda da gestão atual do Vasco. Porra, que não precise xingar como a gente xinga aqui, mas realmente faça críticas a essa gestão e mostre realmente pro torcedor qual é o principal problema do Vasco. Porque não é normal em 2 anos o Vasco passar esse sufoco na Série B. Esse é o grande problema do Vasco. Se fala de política, tudo bem, os políticos destruíram o clube, mas jornalistas como esse, que se dizem vascaíno hoje, que não falam da gestão, que o Vasco perde, fica putinho, mas não fala do grande problema do Vasco. Não adianta falar de Edmar, não adianta falar de Nenê, de Thiago Rodrigues, não adianta disso. É falar de uma gestão horrorosa que entrou realmente para destruir o clube. E aí, se eles falam de político, não é só político que destruiu o clube não, família vascaína. Jornalistas como esse, que não mostram a realidade pra você, torcedor, ajudam a esse tipo de situação se perpetuar no clube. E aí quem sofre é o torcedor, família vascaína. Pra gente estar finalizando o nosso vídeo, quero trazer aqui a opinião aí do Mauro César, do Vampeta, em relação aí o risco do Vasco subir ou não pra 2023. Quero ver se você concorda. Se liga só. Aliás, ontem derrotou o Vasco, que perdeu 8 jogos seguidos como visitante. E se o Londrina derrotar hoje a Ponte Preta, o Londrina alcança o Vasco em pontos, deve ficar atrás de saldo de gols, mas já fica ali pau a pau brigando pela 4ª colocação. O Vasco corre sério risco de não subir. O Vasco ficou uma parte do campeonato sem técnico. Agora está lá o Jorginho, sem técnico, pegaram lá um interino, fica aí. E jogou... E o interino falando que não queria ser técnico. Pois é, e antes contratou o Maurício de Souza, que no Flamengo foi um cara da base, auxiliar, que nunca provou nada. Quer dizer, uma loucura. Por quê? Qual foi a qualificação do rapaz para ele assumir? Não deu certo, evidentemente. Então, e o Vasco também está virando SAF. Mas tudo isso ainda acontece numa gestão meio que híbrida, né? Os caras estão para assumir, não estão, antiga direção. Risco grande de ficar 3 anos na Série B, já está 2. Mas o risco de o Vasco permanecer, ele é real. Pode repetir o Cruzeiro, né, que permaneceu 3 anos na 2ª divisão. E aliás, Pedro, o Vasco é a 5ª participação dele em Série B, né? Ele caiu em 2008 pela primeira vez, é a 5ª vez que ele está jogando uma Série B. Ele só subiu como campeão na primeira, Sim. Só em 2009 com o Dorival Júnior até de treinador. Depois ele subiu outras 2 vezes, nas 2 vezes ele não subiu como campeão, ou seja, ele subiu lá, foi em 3º lugar nas outras 2, subiu uma na penúltima rodada, outra na última. O ano passado não subiu e esse ano parecia que ia ter um acesso tranquilo, não como campeão, mas ia ter o acesso. Mas, como o Mauro falou, já está o Londrina a 3 pontos e com um jogo a menos. O jogo de ontem foi 8. Se subir, deve subir em 4º. Mas a gente estava aqui comentando em relação ao Vasco da Gama. Restam 7 jogos para o Vasco na Série B. E o primeiro deles, como já foi até mencionado aqui, é uma decisão complicada, difícil. No dia 29, o Vasco vai ter o Londrina em São Januário, que pode chegar a esse jogo empatado em pontos com os vascaínos na 4ª posição. Então, assim, o Cruzeiro já está garantido na Série A. Agora a gente fala do Vasco, que pode acabar permanecendo na Série B mais um ano, velho Vamp. Eu acho que Grêmio e Bahia já é questão de tempo de a gente anunciar aqui que voltou a Série A, né? Grêmio e Bahia. O Vasco, para mim, volta também. Mas com um pouco mais de dificuldade. Eu acho que faltando 2 rodadas.
A gente vai estar falando aqui que o Vasco voltou para a Série A. Bahia e Grêmio, eu acho que faltando as 3 últimas rodadas, a gente vai já avisar que o Bahia votou, o Grêmio votou, o Vasco um pouquinho mais. Um pouquinho mais de sofrimento, mais algumas rodadas. Mas volta, para mim os 4 sobem. E Quem sobe para você? O Bahia e o Grêmio. Falta um pouco. E como destacado aqui pelo nosso Mauro César Pereira, dos últimos 8 jogos do Vasco fora de casa na Série B, né, 8 derrotas, Sampaio Correia, Vila Nova, Ponte Preta, CSA, Bahia, Brusque, Grêmio, Cruzeiro, 8 jogos, 8 derrotas, apenas 4 gols marcados, 17 gols sofridos. É um Vasco que depende bastante do fator casa, né? Depende bastante de São Januário, do fator torcida, e é algo que a gente também costuma falar bastante aqui. Tá aí, né, família vascaína? A gente vê um otimismo do Vampeta, né, já disse ele, eu também acho que o Grêmio e o Bahia vão subir com mais tranquilidade que o Vasco. Imagino que o Vasco vai passar um sufoco até aí as últimas rodadas em relação ao Mauro César aí, né, por mais que seja flamenguista, fala o que os jornalistas vascaínos não falam. Que loucura, né? Essa é a realidade. Que loucura foi contratar o Maurício Souza, que loucura foi disputar um turno sem treinador, e é por isso que a gente está passando esse sufoco. Eu costumo dizer na época, né, quando o Vasco contratou o Maurício Souza, só vi uma pessoa defender a contratação do Maurício Souza, que foi o seu Flávio Dias. Isso é sacanagem, cara. Isso é brincadeira. Não existe um tipo de coisa dessa, né? Você é jornalista, é vascaíno, mas como é que você defende um cara? O cara acabou de falar flamenguista. O cara nunca mostrou nada demais na base do Flamengo. Não trabalhou em time profissional, mas o cara foi treinador do Vasco nessa Série B e teve pessoas, jornalistas que se dizem vascaínos, que defenderam a contratação do Maurício Souza. A verdade é rir para não chorar, família vascaína. Agora, hoje é CK e o Londrina, às 9h30, e torcer aí realmente para a Ponte Preta ganhar, para a gente ficar a 3 pontos do Londrina, e aí diante da nossa torcida na quinta-feira, abrir uma margem maior, uma gordura maior aí perante ao Londrina. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.